o nome do hacker? O hacker é o nome dele, vou pegar aqui. Política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais uma edição do seu videocast Momento da Política. Política, informação, debate, entrevistas e muita conversa boa. Você só encontra aqui no nosso videocast Momento da Política, na nossa rádio web A Voz da Gente. Eu já tô com ela aqui do meu lado, a minha parceira de todos os episódios, Camila Silva. Olá, parceira. Oi, Gabriel. Oi, você que nos acompanha aí pelo YouTube da rádio web A Voz da Gente. É um prazer estar de volta pro nosso 15º episódio. Um número muito importante, número interessante. Eu gosto de números que terminam com 5, sou divisíveis por 5. Por que eu falei isso? Eu não sei, mas vamos seguir. Hoje, só vou lembrar, como sempre, a nossa mensagem de que você deve nos acompanhar pelo YouTube todas as terças-feiras, 7h30 da noite. De vez em quando tem saído às quintas, porque, né, carga de trabalho, a gente tem alguns problemas também técnicos, então, mas, obrigatoriamente, todas as terças, às 7h30 da noite. Hoje, a gente vai tratar de um tema super importante, né? Que é a questão da situação que o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, se encontra. A gente tinha comentado alguns episódios atrás sobre os processos que há contra o presidente, especificamente aquele que determinou, né, a inelegibilidade do presidente por 8 anos relacionados a abuso de poder e os outros 600 processos que há contra o presidente. E hoje a gente vai falar de outras situações que tem ali circuncidado, né, em torno do presidente, que tem complicado ainda mais esse cenário. O primeiro deles é a Operação Lucas, capítulo 12, versículo 2, que é uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 11 de agosto, onde foi investigada, relacionada à venda ilegal de joias, bens, esculturas douradas que teriam ganhado o presidente em viagens oficiais feitas ao redor do mundo. A grande questão é que, de acordo com a lei, quando um presidente da República ganha esses tipos de bens de valor durante viagens oficiais, obrigatoriamente esses bens fazem parte da União. Então, de acordo com as investigações, teria ocorrido um enriquecimento ilícito por partes do presidente e das pessoas envolvidas nas vendas desse bem, que começou essas vendas em junho de 2022 nos Estados Unidos, né? Então, caracterizaria um enriquecimento ilegal por parte dessas pessoas. De acordo com informações do G1, os alvos da investigação foram o ex-ajudante de ordem de Jair Messias Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército, que está preso e investigado por adulterar cartões de vacinação da família dele, do ex-presidente e da filha. O pai de Cid, o general da reserva Mauro César Lorena Cid, que foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras e teve o cargo no governo. O segundo tenente Osmar Crivellati, também ex-ajudante de ordens, atualmente um dos auxiliares pessoais escolhidos por Bolsonaro na cota a que ele tem direito como ex-presidente, e o advogado Frederic Wozef, que já defendeu a família Bolsonaro. Após a operação, a Polícia Federal também solicitou que fossem feitas a quebra de sigilos bancários e fiscais, não apenas do ex-presidente, mas também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o que foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que também aceitou a solicitação referente a uma investigação, né, uma quebra desses sigilos também no exterior, nos Estados Unidos, para compreender a questão desse enriquecimento legal, a venda dessas joias, esculturas, tem até relógios de marca. Então, a situação do presidente é bem complicada nesse sentido. Mas outro cenário é a CPI. É a CPI, Camila. Antes eu queria fazer um comentário sobre essa operação que você traz. Você traz aí, né, que o nome da operação é Lucas, capítulo 12, versículo 2. Exatamente. Que fala aí que nada que não esteja escondido há de ser descoberto. Acho que eu acertei o versículo, não totalmente. Qualquer coisa, editor, bota aqui embaixo, certinho. É interessante esse versículo. E outro que foi usado bastante, que foi usado pelo presidente Bolsonaro muitas vezes na sua campanha, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito interessante, gente, porque esse caso da joia começa com um escândalo, mas um escândalo pequeno.
E ele vai ganhando forma, vai ganhando uma potência muito maior, que vai deixando Bolsonaro cada vez menor. E o que acontece na semana passada, né, no finalzinho da semana, que é Mauro Cid, o ajudante de ordem de Bolsonaro, que estava com Bolsonaro 99% de todo o tempo, que tinha um quarto ali na frente do quarto de Bolsonaro, vê que a coisa tá pegando pro lado da sua família e decide falar tudo, segundo a equipe de advocacia informou o Veja. E logo depois desiste de falar tudo. Alguma coisa aí tem, né? A gente pode já visualizar assim. E o caso da Joia, ele ganha uma potência tão maior com essas novas descobertas, com essa operação, que não só complica para Bolsonaro, mas também complica para Michele Bolsonaro, né, gente? Foi pedido também a quebra de sigilo da Michele Bolsonaro, então complica para os dois. A Michele, que estava aí apontando como uma possível pré-candidata à presidência em 2026, já começa a também estar dentro desse bolo aí das operações. Mas, gente, a semana para Bolsonaro foi uma semana péssima, viu? Porque aí a gente teve a CPI dos atos de 8 de janeiro, dos atos golpistas. CPI essa que foi montada pelos próprios bolsonaristas, pela base de Bolsonaro, para tentar criminar o governo Lula sobre isso, mas parece que o jogo virou contra, porque a gente teve algumas informações essa semana muito importante aí em relação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Quem foi o principal alvo da CPI nessa semana? O hacker... Lembra o nome do hacker? O hacker é o nome dele, vou pegar aqui. O hacker Walter Delgatti foi o principal alvo da CPI. Quem é esse Walter Delgatti? Ele é o hacker da Vaza Jato. Pois é, aquela operação que vazou conversas de Moro com os seus advogados em relação à questão da Lava Jato, a questão de perseguição ao presidente Lula. Esse hacker aí, que parecia ser de esquerda, pula para a direita, porque ele vira a peça principal em um tempo aí no Palácio do Planalto. O que a CPI descobre na semana passada a partir do hack? Esse hack teve conversas importantes com Bolsonaro. Bolsonaro pede para o hack invadir as urnas eletrônicas. Lembrar para você que está nos acompanhando que durante a campanha do ano passado teve um forte discurso de não ter as urnas eletrônicas, de o voto voltasse impresso, como é nos Estados Unidos. Inclusive teve até uma votação no Senado e na Câmara que não passou de ter o voto impresso novamente. Então Bolsonaro, mesmo perdendo na Câmara e no Senado, continua aí firme nesse discurso, tão firme que na semana passada a gente descobriu que ele chama o hacker da Vaza Jato para invadir as urnas eletrônicas. E pior, a situação piora, porque o hacker diz à CPI, gente, que Bolsonaro fala, se ele for preso, ele dá um indulto, o mesmo indulto que ele deu para aquele senador, o Daniel, me esqueci o sobrenome agora, o Daniel, para ser solto. Se o hacker for preso, Bolsonaro dá um indulto para esse hacker ser solto. E aí o hacker fala mais, o hacker fala que Bolsonaro pede para ele implantar um grampo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Quem é Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes é um dos principais rivais de Bolsonaro na campanha do ano passado. Vamos lembrar que o Bolsonaro, aí, no 7 de setembro, fez discurso fortíssimo contra o ministro, o xingando, já foi para redes sociais falar do Alexandre de Moraes. Então ele pede para implantar um grampo contra Moraes. E aí entra mais gente nessa história. Porque Bolsonaro, gente, não é o único que acaba falando com hack, não. Vamos falar aí, do marqueteiro da campanha do Bolsonaro, que pede aí para o hack invadir o código-fonte das urnas eletrônicas para apontar uma fragilidade para a população brasileira. E aí entra quem? Entra a Carla Zambelli, que a Camila vai trazer mais informações já sobre o caso da Carla Zambelli, que aumentou muito essa semana. A Carla Zambelli, segundo o hack, foi uma das responsáveis
por prometer emprego ao hack na campanha do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O hack disse ainda que Bolsonaro encaminhou para o Ministério da Defesa, gente, e aí a gente entra o que mais me assustou, Camila. Foi quando o hack trouxe que aquele relatório das urnas eletrônicas que o Exército trouxe, logo quando acabou as eleições, ficou no aguardo de um relatório das urnas eletrônicas que o Ministério da Defesa publicaria aí no Diário Oficial da União, e ficou no aguardo. O que esse relatório vai apontar na época, né? Será que vai mudar alguma coisa no resultado das eleições? O que eles encontraram? Segundo o hack, quem fez esse relatório e tudo aquilo que estava no relatório foi ele. Olha como essas palavras são graves, essas frases. Essa situação é grave. Essa situação toda é grave, né? O que a defesa da Carla Zambelli disse sobre tudo isso é que o hack está mentindo. A defesa de Bolsonaro também disse que o hack está mentindo, e a do Marqueteiro também. Isso que é tudo calúnia. O Walter Delgatti já prestou depoimento à Polícia Federal. Em entrevista à imprensa do lado de fora da delegacia, o advogado disse que ele teria provas. Não teria provas do conteúdo da conversa com o Bolsonaro no Planalto, mas teria as outras provas, e essas provas já foi apresentada. Agora a gente fica esperando o desfecho de toda essa história que aumentou muito, né, Camila? Mas a gente não pode esquecer de um nome, Carla Zambelli. Sim. Uma das principais apoiadoras do presidente Bolsonaro, também, do meu ponto de vista, uma das principais fatores, pivôs na derrota também, né? Naquele sábado foi apontada como um dos pivôs da derrota. Isso aí acho que seria necessário parar e analisar mais a situação, se foi ela realmente, por causa, né, de toda a situação. Mas para quem não se lembra, Carla Zambelli é um importante nome dentro do movimento bolsonarista, uma das principais ajudantes de Jair Messias Bolsonaro. Foi apontada como quase que um braço direito, né, dele durante todo o período do governo. Só que ela, no ano passado, em outubro do ano passado, um dia antes do segundo turno das eleições, ela foi flagrada nas ruas de São Paulo perseguindo uma pessoa armada, né? De acordo com o que se sabe, tinha relação com a questão política, né? E ela, por causa dessa situação, poxa, esse bicho aqui tá ótimo, viu? De acordo com informações do site G1, o STF já formou maioria para tornar a deputada ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento legal com emprego de arma de fogo. De acordo com o site G1, já existiriam 6 votos contra 1. A denúncia está relacionada à perseguição, né, que eu acabei de citar. Existe um vídeo dessa situação, circulou muito na época nas redes sociais, e é bem verdade que a imagem da vereadora já não anda muito bem há um bom tempo. Temos a situação aí da CPI, já tínhamos a situação desse porte de armas, temos agora a situação da CPI, e tem uma questão de que nem o movimento bolsonarista parece estar muito bem ligado a ela, não parece estar feliz com a presença dessa deputada, até porque no início do ano, lá em fevereiro, a deputada teria falado da Folha de São Paulo, tecido críticas ao presidente pela falta da presença do presidente no país, não só para pedir que as pessoas no 8 de janeiro se afastassem dos quartéis, né, acabassem com aquela situação, como também não liderar a oposição dentro do país, que para ela é importante que o Jair Messias Bolsonaro se mantivesse no país para liderar a oposição. E por causa dessa fala, ela acabou sendo muito criticada por aqueles que apoiam o presidente, e a situação dela com o Jair Messias Bolsonaro não parece desde então estar a das melhores, e tem tudo para piorar diante das informações que você contou, Gabriel, sobre a CPI. Pois bem, gente, essa situação do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, preocupante, além dos 600 processos que a gente tinha comentado, a inelegibilidade, né, e tudo mais que está em torno dele. O programa de hoje, gente, foi especial para você entender toda essa situação que está tomando os noticiários, né? Essa semana, tomou na semana passada. Hoje, por conta de todos esses casos, a gente não vai ter nosso giro de notícias, e hoje o nosso programa foi como um resumo mesmo para você aí que está em dúvida aí. É muita caso, muita informação para você entender melhor essa linha do tempo desse cerco que está fechando contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Camila Silva. Exatamente. A gente está encerrando mais um episódio do seu Momento da Política. Não deixe de nos acompanhar pela rede social, @Momento da Política. Também nos mande uma mensagem pelo WhatsApp, e a gente se encontra na próxima.
Tchau, tchau, minha gente. Agradecer toda a equipe que compõe e ajuda na construção do videocast Momento da Política, ao Emerson Gesteira, Ana Cristina Jardim, Camila Souza e Luana Santiago na apresentação, e ao Danilo nas redes sociais, edição e direção, e ao Bimba da Gente na técnica. Tchau, tchau e até a próxima semana. Beijos! Hoje, com o tema... Já esqueci de tudo, vamos voltar. Sim. Eu falei aonde? Hoje, com o tema... Política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política.